Vamos então para mais uma aula, sétimo ano. Abra uma apostila, por favor, na página 23, para vocês acompanharem a aula junto comigo, tá? Estávamos falando das primeiras indústrias brasileiras e os operários, no caso, as pessoas que trabalhavam nas indústrias brasileiras, no início eram imigrantes, ou seja, pessoas vindo da Itália, de Portugal e da Espanha no início. Pessoas que foram trazidas para trabalhar aqui no Brasil. Eles também eram consumidores dos nossos produtos. Então, no início da industrialização, os brasileiros não tiveram tanta oportunidade de trabalhar nas indústrias. Eles preferiram trazer os donos, os investidores, no caso, os empresários, preferiram trazer pessoas de Portugal, da Espanha, de outros países para trabalhar. Com o passar do tempo, foram se juntando outras pessoas com esses imigrantes. Com o passar do tempo, pessoas de outros estados tiveram oportunidade de trabalhar também nas indústrias. Então, pessoas do Nordeste, pessoas de Minas Gerais, do interior de São Paulo, pessoas que buscavam serviço nas fábricas, nas indústrias, conseguiram trabalho nas indústrias. Em 1929, ocorreu uma crise muito grande, uma grande crise mundial, devido à Primeira Guerra Mundial e também ao crescimento descontrolado da população americana. Quebrou a Bolsa de Valores de Nova York. E essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York afetou a maioria dos países do mundo. Os países quebraram, não tinha dinheiro para mais nada. E como que o Brasil foi afetado? O Brasil foi um dos países afetados, por quê? Porque a maior parte do café produzido aqui era vendido para outros países. E sem dinheiro, esses países, eles não podiam comprar o nosso café, né? Então, sem dinheiro, os países que costumavam comprar o nosso café, eles pararam de comprar. Então, afetou muito a economia brasileira. Muitos cafeicultores quebraram, muitos cafeicultores faliram, porque a produção de café era enorme e não tinha para quem vender. Então, eles quebraram, pois não tinham mercado para vender o café. Foi uma crise muito grande e afetou muito a economia brasileira na época, em 1929. Lembrando que essa crise afetou vários países, tá? Mas a gente está focando no Brasil. Então, o Brasil foi um dos países mais afetados por conta dessa produção de café que era vendido para o exterior. E como os países estavam quebrados, não tinha dinheiro para comprar o nosso café, a gente também entrou em crise. Então, dessa forma, a crise de 29 afetou a economia brasileira. Como eu já disse para vocês, muitos cafeicultores, eles quebraram, né? Eles foram à falência. Mas também, muitos cafeicultores, eles tinham dinheiro guardado. Então, eles precisavam investir esse dinheiro e plantar café não era vantagem. Por quê? Porque não tinha mercado para vender. Então, eles viram que não dava mais para continuar com as plantações de café, já que não tinha para quem vender. Então, a solução foi, eles resolveram investir o dinheiro que tinha sobrado da produção de café em indústrias, já que o Brasil não tinha indústria. Até então, os produtos industrializados que eram vendidos aqui no Brasil eram comprados de outros países, tá? Então, tudo que a gente tinha industrializado aqui vinha de outros países, Portugal, Inglaterra, Espanha. Então, até o papel higiênico que a gente comprava aqui não era brasileiro, era produzido em outro país que vinha para o Brasil. Então, o Brasil começou a investir nas indústrias para produzir os nossos próprios produtos e não precisar comprar de outros países. Um outro fator que contribuiu com a industrialização no Brasil foi, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
os países do qual o Brasil comprava os produtos estavam envolvidos nos conflitos da guerra e não podiam vender os produtos necessários para o Brasil. Então, os países que o Brasil comprava os produtos, eles estavam envolvidos na guerra e eles só conseguiam produzir a quantidade para eles mesmos, não sobrava para vender para o Brasil. Então, uma outra necessidade que o Brasil achou para montar suas próprias indústrias, para industrializar, né, trazer indústrias aqui para o Brasil. Aí, para não ficar sem esses produtos, né, já que os países não podiam fornecer para a gente, vão investir aqui em fábricas, né, nas fábricas brasileiras. Os brasileiros vão resolver criar as nossas fábricas com artigos nossos, nacionais, artigos nacionais, para substituir o que a gente comprava de outros países. Então, agora, nós vamos começar a ter as nossas fábricas e fabricar os nossos produtos. Um presidente que contribuiu muito com a industrialização na época foi o Getúlio Vargas, tá? Tá aqui na apostila de vocês. O presidente Getúlio Vargas, ele assumiu na época parte da industrialização. Ele ajudou as empresas a montar as indústrias no início. Então, o dinheiro dos impostos, né? O dinheiro que as pessoas pagavam os impostos, o Getúlio Vargas, ele ajudou os empresários a montar as indústrias no início, já que para montar uma indústria fica muito caro. Então, um presidente que acabou ajudando no começo, na questão da industrialização, foi o presidente Getúlio Vargas. As indústrias de base foram criadas com capitais públicos, tá? Esses capitais que eu falei para vocês, o dinheiro dos impostos que a gente paga, né? Os capitais públicos, o Getúlio Vargas, ele ajudou a montar as indústrias de base. O que são indústrias de base? Indústrias de base é aquela indústria que produz produto para outras indústrias. Produz matéria-prima para uma outra indústria transformar essa matéria-prima em um produto final. Então, a ajuda do presidente Getúlio Vargas no início foi na questão de ajudar a montar as primeiras indústrias de base aqui no Brasil. Uma das primeiras indústrias a ser montada aqui no Brasil foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que ficava localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa indústria ela foi montada em 1947. Foi uma das indústrias brasileiras patrocinada pelos capitais públicos, tá? O dinheiro dos impostos que o governo investiu, né, nessas indústrias de base. Com a industrialização, também ocorreu investimentos em infraestrutura de transporte e energia e na modernização dos equipamentos das indústrias já instaladas. Então, com o passar do tempo, as primeiras indústrias que surgiram já estavam com os equipamentos meio antigo. Então, o presidente ele vai ajudar também nessa questão de modernizar, comprar equipamentos modernos para essas empresas. Então, por volta de 1947, o Brasil entrou na era da indústria moderna, maquinofatura. Indústria moderna de maquinofatura é aquela produção utilizando máquinas para produzir mais rápido. Então, surgem as máquinas para produzir os produtos mais rápido, substituindo uma boa parte da mão de obra humana, que foi substituído pelas máquinas e equipamentos modernos. Por volta de 1950, o que vai ocorrer aqui no Brasil? Por volta de 1950, chegam ao Brasil empresas multinacionais, tá? O que são empresas multinacionais? Empresas multinacionais, a empresa principal, ela fica em um país geralmente muito rico, tá? A empresa principal, os donos da empresa, tem uma empresa principal que fica em um país geralmente muito rico e monta outras empresas, várias filiais em outros países, nos países mais pobres, tá? As multinacionais que vieram para o Brasil foi por causa da mão de obra barata, o salário baixo, né, que eles pagavam para as pessoas trabalharem, e a matéria-prima também, que era muito barata. Assim, o custo da produção dos produtos são bem baixo
mas são vendidos por um preço muito alto, né? A produção fica barata e os produtos são vendidos por um preço muito alto e o dono das empresas, eles só enriquecem cada vez mais, né? Então, os donos enriquecem com a mão de obra barata e a matéria-prima também barata. Por isso que as multinacionais, elas são montadas em países geralmente mais pobres, porque o custo fica barato e depois eles vão vender por um preço muito caro, né? E isso vai gerar sempre mais e mais lucros para os donos. A maioria das multinacionais que vieram aqui para o Brasil foram empresas muito grandes e a gente não pode deixar de falar que geraram muitos empregos também aqui no país e ajudou muito na questão da modernização. Grande parte dessas multinacionais eram montadoras de automóveis que no início elas se instalaram lá na cidade de São Paulo. Vamos virar a página para a gente ver o exemplo de uma montadora. Temos aqui na página 24, né, a imagem da inauguração da Volkswagen em 1959, que foi uma das empresas, uma das montadoras muito forte, muito grande na época que veio para o Brasil. Então, na inauguração dessa empresa, contou até com a presença do presidente da República na época, que era o JK, o Juscelino Kubitschek. Como eu já disse para vocês, essas indústrias vieram para o Brasil por conta da mão de obra barata e da matéria-prima barata, visando lucrar cada vez mais. Foi um período de grande crescimento industrial para o Brasil? Foi sim. O Brasil, nessa época, cresceu muito na questão industrial. Com o passar do tempo, ocorreu um grande desenvolvimento também das indústrias de alta tecnologia, o setor da tecnologia de ponta, né, que é o setor que utiliza mão de obra qualificada nas indústrias. Como que funciona esse setor de alta tecnologia, tecnologia de ponta? As pessoas que vão trabalhar nessas indústrias são as pessoas formadas naquela área. Não é qualquer pessoa sem formação que vai trabalhar. Então, o setor da tecnologia de ponta são as indústrias que trabalham com mão de obra qualificada, cada pessoa formada na sua área para trabalhar naquele lugar. Assim também começa a desenvolver novas indústrias de diversos produtos no Brasil, em outros lugares do Brasil também, não somente em São Paulo e no Rio de Janeiro, como no início. A gente tem um exemplo aqui nessa imagem. Essa imagem aqui, gente, é uma imagem da linha de montagem de uma multinacional automobilística que fica no interior de São Paulo. Então, as indústrias, elas se espalharam pelo território brasileiro, não ficou somente em São Paulo, tá? Foi para o interior de São Paulo também, foi para outros lugares. No início, era só São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, foi para outros lugares também, principalmente para o interior de São Paulo. Uma pequena quantidade, tá? Que foi para outros lugares. Não posso deixar de falar para vocês que os lugares mais industrializados ainda são São Paulo e Rio de Janeiro, continua sendo. Mas tem outros estados também que têm indústrias menos, né? Poucas, se for comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, mas também tem. Agora a gente vai vir aqui para a página 25, tá? Na página 25, o que nós temos? Nós temos esse mapa aqui com a distribuição espacial das indústrias em todos os estados brasileiros, tá? A gente vai ver aqui as indústrias espalhadas em todo o território brasileiro, em todos os estados brasileiros. Como que estão classificadas essas indústrias? Essa bolinha vermelha são os lugares que têm menos de 1.000 indústrias. Então, como que tá espalhada essas bolinhas vermelhas? Dá pra gente ver que tem bastante na região sul, na região sudeste. Nos outros lugares também tem, mas bem poucas, né? Se a gente for comparar aqui com a região sul e sudeste. Então, bolinha vermelha são os lugares que têm menos de 1.000. Aí a gente tem essa bolinha rosa que vai de 1.001 a 5.000 indústrias. As bolinhas rosas, a gente tem na região sul, sudeste, a gente tem aqui na região que pega o centro-oeste também, né? Então, essas bolinhas rosas
A gente tem mais também na região centro-oeste, sul, sudeste e aqui na região nordeste, tá? Então, ficou dessa forma. Depois a gente vai ver essa bolinha azul, que são os lugares que tem entre 5.001 a 10.000 indústrias. Essa bolinha azul fica mais aqui na região sul, né? Olha só para vocês verem. Achei elas mais aqui na região sul, não achei em outros lugares não, tá? Então, os lugares que tem de 5.001 a 10.000 indústrias é mais a região sul mesmo. Aí, a bolinha verde são os lugares que tem muitas indústrias, tá? Tem mais de 10.001 indústrias. Quais são os lugares? Fica aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os lugares mais industrializados do Brasil, sem dúvida, São Paulo e Rio de Janeiro. Se eu perguntar na prova para vocês quais são os lugares mais industrializados do Brasil, resposta: Rio de Janeiro e São Paulo, tá? O que dá para a gente perceber, então, analisando o mapa? O mapa mostra para gente que a maior concentração de indústria fica em São Paulo, no Rio de Janeiro, depois vem Porto Alegre, norte de Santa Catarina e Minas Gerais, tá? Então, os lugares mais industrializados, né, que tem bastante de indústrias, em primeiro lugar São Paulo, Rio de Janeiro, depois Porto Alegre também industrializado, o norte de Santa Catarina e Minas Gerais. São esses estados. Os motivos dessa concentração de indústrias, por que será que essas indústrias foram para esses lugares? Quais os motivos dessa concentração de indústrias? Os motivos são o seguinte: nesses lugares tem áreas que tiveram maior acumulação de capitais, de dinheiro vindo da produção de café. Então, os grandes cafeicultores moravam nessas regiões. Outro motivo, mão de obra qualificada. Nesses lugares tem mão de obra qualificada. Outro motivo, infraestrutura de transporte e energia. Outro motivo, matérias-primas tem nesses lugares. Então, os motivos dessa concentração dessas indústrias são áreas que tiveram maior acumulação de capitais, dinheiro vindo da produção de café, mão de obra qualificada, infraestrutura de transporte e energia e matérias-primas, tá? Então, esses são os motivos da concentração das indústrias nesses lugares. Agora, vocês podem fazer para mim atividade A e B da página 25. Tô aqui aguardando.